Católicos são cristãos? Muitos protestantes odeiam a ideia de católicos também sejam classificados como cristãos, achando que o cristianismo verdadeiro só surgiu com a Reforma Protestante. Se assim fosse, os portões do céu teriam ficado fechados por quase 1500 anos até o surgimento dos reformadores. Eu mesmo nasci numa família católica e fui educado no catolicismo até minha conversão a Cristo aos 23 anos de idade, quando conheci o Evangelho pela pregação de um irmão batista. Ele não me falou de igreja e nem me convidou a frequentar uma, mas falou de Cristo. E esse foi o primeiro passo para o Senhor me alcançar, me tirar das doutrinas espiritualistas e esotéricas e me converter a Cristo. Sem saber para onde ir, eu me tornei um católico praticante, indo todos os domingos à missa, ajudando o padre, tocando e cantando, isso durante um ano, enquanto estudava o catecismo católico e a Bíblia. Então o Espírito abriu meus olhos para o tanto de erros que havia naquela doutrina e acabei abandonando o catolicismo e passei a reunir alguns meses com irmãos batistas até entender que o Senhor não criou nenhuma religião, mas pediu que estivéssemos congregados somente ao seu nome, que é onde estou até hoje. Bom, é claro que sim. Se católicos não fossem cristãos, as portas do céu teriam ficado fechadas por 1500 anos quase, né? Porque logo depois que começou, pelo menos 1300 ou 1200 anos. Porque o catolicismo ele tem as suas origens quando uniu cristianismo e o Império Romano. Constantino, né, escolheu lá os bispos melhores, tal, formou e obrigou, todo mundo no Império Romano foi obrigado a se batizar. Então ele batizava na marra, é que nem vacinação, é que nem vacinação obrigatória, né? Constantino, o imperador, mandou batizar todo mundo, e não podia deixar de batizar. Aí os bispos e os cristãos, e o próprio Constantino, o imperador, malandramente foram introduzindo um culto. Como é que chama isso? Ele é o sincretismo. Aí começou o sincretismo dentro da igreja. O que é o sincretismo? É pegar coisas do mundo pagão, dar um banho de loja nelas e fazer de conta que são cristãs. Tanto é que tem uma imagem que eu acho não sei se é de Paulo ou de Pedro, lá em Roma. É uma imagem de bronze, muito antiga, é do tempo do Império Romano, que todo mundo passa lá como sendo a imagem de São Pedro ou a imagem de São Paulo. Eu não lembro agora de qual dos dois é, acho que é de São Paulo. Acho que é de São Paulo. Não, acho que é de São Pedro, porque ela tem uma chave na mão. E todo mundo passa, faz fila, o pessoal põe a mão no pé da imagem, beija e põe a mão. Tanto é que um pé dela, esse pé que está na frente assim, ele já está quase acabado, porque ele gastou de séculos de pessoas passando a mão no pé do São Paulo que está ali, né? Da imagem que está ali. E ele tem uma chave na mão. Mas aquela imagem foi roubada de um templo pagão, numa das conquistas, das batalhas lá de Constantino, foi roubada no templo pagão. Era, na verdade, uma imagem de Júpiter. E ele tinha um raio na mão. Aí tiraram o raio, enfiaram uma chave no lugar do raio e mudaram para São Pedro. E aí ficou sendo a imagem de São Pedro. Então, esse é o sincretismo. O que fizeram aqueles primeiros católicos, vamos chamar assim, né? Porque quando Constantino declarou que todo mundo tinha que ser cristão, todo mundo romano, né, do Império Romano, acabou sendo tudo cristão. Depois vai ser Roma, o bispo de Roma vai ser feito o chefão de tudo isso. O capo de tutti capi, é o chefe de todos os chefes, né? Que vai ser a cabeça da igreja. Nesse tempo não existiam igrejas, existia a igreja. Tanto é que quando depois, 1400 anos depois, 1300 anos depois, quando Lutero e outros reformadores fizeram todo aquele trabalho de resgatar a doutrina da justificação pela fé, o que eles fizeram não foi tentar criar outra igreja. Não, eles tentaram apenas ensinar as pessoas que a salvação era pela fé, a justificação era pela fé. Mas nenhum deles pensou em abrir uma igreja. Não foi Lutero que abriu a igreja luterana.
Isso foram os que vieram depois dele, que o seguiam, que decidiram criar a igreja luterana. Da mesma forma, não foi o Charles Wesley que criou a igreja metodista. Foram os seus seguidores que criaram a igreja metodista, usando o Charles Wesley como fundador, mas ele não fundou nenhuma igreja metodista. Então, essas coisas, é bom entender então que a partir de Constantino, no ano 1300 e alguma coisa, todo mundo era obrigado a ser cristão. Mas porque era obrigado a ser batizado. Uma pessoa batizada, ela é cristã, ainda que só professante. Se ela não é nascida de novo e não tem o Espírito Santo, mas ela não pode ser chamada de pagã mais. Então, quando você batiza seu filho, você tira ele do mundo pagão e traz ele para dentro do círculo cristão. Aqueles círculos lá de Efésios, né? Você tem um círculo maior que representa toda a humanidade e Deus, Criador de todos ali, né? Depois um círculo menor, onde Jesus é Senhor. São as pessoas que se submetem ao senhorio de Cristo, mesmo que falsamente, porque foram batizadas. Vestiram a camisa. Estão naquele círculo porque vestiram a camisa do cristianismo. E depois um círculo menorzinho, dentro desses, que é o os realmente salvos. Quem é uma pessoa salva? Uma pessoa que nasceu de novo, creu em Jesus, e nessa ordem, nasceu de novo, creu em Jesus, porque ela não poderia crer em Jesus se ela não tivesse vida que é colocada no novo nascimento. No novo nascimento nós recebemos vida para sentirmos o peso dos nossos pecados, para nos sentirmos pecadores, porque nós antes não sentimos peso nenhum. Aí quando recebemos vida, acordamos para o problema da nossa situação, né? Para o perigo. E aí escutamos o Evangelho e cremos em Jesus. Como era Cornélio, o oficial romano, né? O centurião romano, ele tinha vida. Ele era um prosélito, ele estava convertido ao judaísmo, mas ele tinha vida. Tanto é que as suas orações, as suas esmolas eram recebidas por Deus. Não eram desprezadas, então ele tinha vida. Porque a Bíblia fala que não há quem busque a Deus. E Cornélio buscava a Deus. Era um homem temente a Deus. Não há quem busque, não há nenhum só. Mas não é Cornélio. Cornélio buscava, era temente a Deus. Por quê? Porque ele tinha vida. Ele tinha vida, mas aí faltava o Evangelho. Escutar que Jesus morreu por ele. E aí, quando ele escuta, ele recebe o Espírito Santo. Né? Tendo crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, uma pessoa dizer que não tinha cristão antes da Reforma Protestante é realmente uma coisa muito absurda, porque nós diríamos então que os portões do céu se fecharam quando Constantino, ou quando mundanizou o cristianismo, né, transformou numa coisa mundial, secularizou o cristianismo, ficaram fechados, só abriram na Reforma Protestante. É um absurdo isso. Imagina, o céu ficou vazio todo esse tempo, não entrou ninguém no céu. É um absurdo. Tem protestantes que falam isso, mas é um tremendo absurdo. Então tem muitos católicos, sim, em todas as épocas, que foram salvos, e hoje existem muitos católicos salvos, perfeitamente salvos. Mas tem as arestas, que às vezes eles levam ali os costumes, as crenças, as superstições. Pega um pentecostal hoje, quer uma pessoa com mais superstição do que um pentecostal, começa que ele não crê na salvação pela fé. Ele acha que vai precisar perseverar até o fim para ser salvo. Isso é obras. Isso é uma salvação por obras. Depois ele acredita em tudo que é bobagem que falam para ele. É sal do Mar Morto, é água do Rio Jordão, é azeite da oliveira, lá do Monte das Oliveiras, é terra vinda de Jerusalém, é pedra de Jerusalém para construir o templo no Brás, em São Paulo. Ele acredita em toda essa bobagem porque é supersticioso, mais até do que muitos católicos romanos, que são pelo menos mais inteligentes para não acreditar em muitas das superstições católicas. Então, você pegar um pentecostal, a gente poderia até perguntar, o pentecostal está salvo? Só o Senhor sabe quem está salvo. O Senhor conhece os que são seus. Eu não posso dizer que uma pessoa é salva ou perdida. Eu posso dizer que é perdida pela vida que ela leva, e ela negando, ela fala assim, não, eu não creio em Jesus, eu sou ateu. Bom, então, meu amigo, eu não vou dizer que essa pessoa é salva. Ela está perdida, eu preciso pregar o evangelho para ela, para se converter. Mas se ela fala que creu em Jesus,
Ah, eu creio em Jesus, eu vou na igreja católica. Então, eu não vou dizer que não. Porque eu me converti na faculdade, escutando o evangelho de colegas da faculdade, de um colega da faculdade, ele pregou o evangelho na faculdade para vários alunos, ele pregava para todo mundo esse evangelho. Ele pegava, não era pregava assim publicamente, ele catava a pessoa lá, vamos tomar uma cerveja? Sentava lá no lanchonete da faculdade e começava a tomar cerveja com o cara lá. Às vezes eu passava perto e o cara estava lá com o copinho tomando cerveja e falava assim, porque Jesus morreu por você, para levar os seus pecados na cruz. Porque se você crê em Jesus, ele estava pregando o evangelho pro cara. Então ele tinha uma sabedoria muito grande de como falar do evangelho. Não sei se eu contei essa história aqui. Logo depois da minha conversão, nós viajamos juntos de carro lá pelo interior de Goiás. Aí nós paramos num boteco de beira de estrada e entramos para tomar um café. E aí estava todo o pessoal lá bebendo pinga, jogando sinuca, não sei o quê, né? Aí ele viu que tinha um cartaz atrás da parede, assim, atrás do balcão. Estava escrito Coca-Cola dá mais vida. Era o slogan da Coca-Cola naquela época, né? Coca-Cola dá mais vida. Então ele pegou e leu em voz alta. Ele falou assim, Coca-Cola dá mais vida! Ele falou bem alto, todo mundo parou, né? A bolinha da sinuca parou no meio do caminho. Nem chegou lá na caçapa. Né? Todo mundo parou com o copo na mão, olharam, todo mundo olhou para ele. Eu falei, meu Deus, agora nós vamos apanhar aqui. O que ele vai falar aí agora, né? Aí virou e falou assim, vocês acham que Coca-Cola dá mais vida? Vocês acham que dá mais vida? Aí os caras com um copo de pinga na mão falaram, não, faz mal para a saúde, né? Com um copão de pinga na mão, falando que faz mal para a saúde. Vocês querem saber o que dá mais vida? Todo mundo queria saber. Cristo dá mais vida, porque ele veio ao mundo morrer por nós, levar os nossos pecados. Aí ele deu um evangelho instantâneo e nós, pegamos o carro e caímos fora antes que caísse a ficha do pessoal do boteco, senão a gente ia ser massacrado ali dentro do boteco. Então ele tinha essa capacidade, isso é dom, né? Isso é um evangelista tem esse dom. Ele congregava numa comunidade cristã, batista, alguma coisa assim em São Paulo. Mas então, ele pregou o evangelho para mim e para outros 11 colegas da faculdade. Nós éramos 12 apóstolos, né? 12 que ele pregou o evangelho e todos nós nos convertemos, cada um do seu jeito, à sua maneira. Um deles, inclusive, é pastor, agora de uma igreja batista em Santos, mas chama igreja, tem outro nome, era batista, aí mudaram a denominação. Esse que era colega de faculdade, o João, pastor de uma igreja lá de Santos. Aí eu me converti. Aí começaram as férias, perdi o contato com esse irmão, porque nós fazíamos um estudo bíblico, uma vez por semana, numa sala de aula, no intervalo das aulas, estudamos João, todos juntos. Então, ali começou minha vida cristã, realmente. Mas daí começaram as férias, eu não sei se ele trancou matrícula, ou não sei, eu sei que a gente perdeu o contato. E eu acabei me perguntando, bom, agora onde eu vou, né? Ele nunca falou para a gente ir numa igreja. Ele só pregava o evangelho. Ele não falava assim, vai na igreja, tá? Não. Nunca falou. Pregava o evangelho. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu sou cristão, tenho que ir aonde? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, só tinha entrado uma vez num casamento de uma conhecida, mas só, nem sabia o que acontecia lá dentro. Eu fui criado numa época onde, aqui no interior de São Paulo, a gente aprendia o seguinte, que aquele pessoal da capa preta, do livro da capa preta, é para você deixar longe, não chega perto deles não. Porque eles adoram o diabo, eles fazem umas coisas assim estranhas, porque eles não eram católicos. Então se não era católico, só podia ser do diabo. Isso aí na infância. Era a superstição que a gente recebia culturalmente, era essa. Se não era católico, só podia ser do tinhoso, não tinha jeito de ser de Deus. Então, com isso em mente, eu pensei agora, onde eu vou, né? Eu sou convertido a Cristo. Eu vou à missa. Porque eu fui criado indo à missa. Eu, quando fiquei 6 meses nos Estados Unidos, como estudante de intercâmbio, fui com 16, 17 anos, eu assisti à missa todos os dias, porque o ônibus que levava a gente para a escola era uma escola católica, e o ônibus era do padre. Era o ônibus do padre. E o padre só deixava ir no ônibus quem fosse à missa. Porque o ônibus passava pegando todo mundo, inclusive protestante também pelo caminho, levava todo mundo, descarregava na porta da igreja.
aí tinha uma missa de 20 minutos, uma missa rapidinha, aí voltava para o ônibus, daí que o ônibus ia para a escola. Então, durante 6 meses, eu assisti missa, 6 dias por semana. Porque daí no 7º dia eu ia com a família que me hospedava, né? Só não tinha sábado, não tinha aula, não tinha missa. Então, aí comecei a ir para a Igreja Católica. Comecei a ir na Igreja Católica. E na Igreja Católica eu já comecei a pregar o Evangelho para as pessoas. Eu estudava, lia a Bíblia, lia livros católicos, comprei o Catecismo Católico, que é dessa grossura assim, estudava o Catecismo, comparava com a Bíblia e tal. E aí eu ajudava o padre, tocava violão na missa. Eu ia lá na frente, ficava tocando violão para os jovens cantarem. Fiz um grupo de jovens para estudar o Evangelho de João, que eu tinha aprendido lá com aquele irmão que tinha pregado o Evangelho para mim, né? E com isso começou a cair a ficha. Eu falei, peraí, está errado. A Bíblia diz isso, o Catecismo diz isso. A Bíblia diz isso, o Catecismo diz isso. Peraí. Aí chegou uma hora, eu li lá os 10 mandamentos. Aí fui no Catecismo. Ué, cadê o mandamento da imagem no Catecismo? Não tinha. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, tal. Não tinha. Mas peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 10? Como é que aconteceu? Sumiu um mandamento e ainda dá 10? Aí eu fui descobrir que a malandragem foi que, na doutrina católica, pegaram o último mandamento e dividiram em 2, para fechar a conta. Então, todos os catecismos de criança aí que você pegar, de igreja, tem isso daí. Tem esses 10 mandamentos que são 9, dividido o último, né? Porque o último fala, não cobiçarás a mulher do próximo, a mula do próximo, a cadeira do próximo, a casa do próximo, as coisas do próximo, não cobiçarás o mandamento. Tem nada a ver com divisão ali, não cobiçarás, é um genérico, né? Aí dividiram em 2, não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Pronto, resolveu, deu 10, fechou a conta, deu 10. Então quando eu vi essas coisas, eu fiquei decepcionado. Falei, poxa, então me enganaram todo esse tempo, né? Ensinaram errado, não é Bíblia isso. Depois eu descobri também que no catolicismo, a palavra final não é da Bíblia. O que vale são os escritos dos santos padres da igreja. Então, se tiver alguma coisa que na Bíblia está diferente, vamos ver o que os santos padres da igreja disseram. Aqueles primeiros, né, aqueles primeiros bispos lá antigamente, Santo Agostinho, Santo não sei quem, vamos ver o que eles disseram. Eles disseram isso, está diferente da Bíblia. Não, mas vale eles. Que é o santo, a Santa Congregação, ou alguma coisa assim. Eles têm um grupo lá na igreja que são os que criam a doutrina. E lá eles vão acrescentando essas doutrinas, doutrina mariana, essas coisas. Aí depois disso, então, eu saí da Igreja Católica, parei de ir à missa, comecei a reunir com os batistas, uma congregaçãozinha bem pequenininha batista que tinha lá no interior de Goiás, onde eu morava naquela época, e pregava o Evangelho. Lá não tinha pastor, nada, eu e mais um irmão, a gente se revezava em pregar o Evangelho. E foi nessa época, depois que eu conheci os irmãos e passei a congregar. Mas então, nunca diga que um católico não é salvo, porque eu fui um católico salvo por 1 ano. Durante 1 ano eu era um católico salvo e eu tinha certeza da minha salvação. Olha que interessante. Não é como muitos protestantes hoje que não têm a certeza da salvação. Acham que precisa fazer alguma coisa. Eu tinha certeza da minha salvação. Eu assistia todos os dias programas evangélicos, que naquele tempo, programa evangélico não era essa aberração. Estou falando agora de 1978, né? Não era essa aberração que é hoje. Não tinha gente pedindo dinheiro, expulsando o demônio na tela da TV, não tinha nada disso. Era geralmente um pastor explicando passagens da Bíblia. Simples assim. E eu aprendia coisas ali também, né? Então é muito importante entender isso. Quem crê no Senhor Jesus é salvo. Ah, mas está na Igreja Católica. E aí? Lutero também estava. Não foi Lutero que trouxe as teses lá dele, também a justificação pela fé, e nem por isso ele deixou de ser católico. Ele não inventou uma outra igreja. Então, espero que tenha respondido a pergunta que eu respondi com uma resposta
eu começo a falar do palito e acabo falando da caixa de fósforo inteira, né? A grande casa inclui salvos e perdidos, mas perdidos que foram batizados. Quando Simão o Mago foi batizado, lá em Atos, o irmão até ele definiu bem, ele falou, naquele dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Porque ali é o primeiro incrédulo que é batizado, pelo menos registrado na Bíblia que é batizado. Então, naquele dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo inclui todos os salvos por Cristo. É Atos 12, é isso? E a casa de Deus, não sei, o irmão fez o sinal com a mão, não sei se estava falando do número do capítulo, é isso? Ah, não, então, desculpe. Então, naquele dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Então, a grande casa, ela tem todos, porque nós estamos na grande casa. Todos os salvos estão na grande casa. Então, nessa grande casa tem joio e tem trigo. Então, tem católico salvo, tem católico perdido, tem protestante salvo, protestante perdido. Tem irmãos congregados no nome do Senhor que podem estar perdidos também. Nós nunca sabemos. Tem pessoas que congregaram, às vezes, anos entre nós, e, de repente, você vê o cara abandonar e fazer cada coisa que você fala assim, esse cara nunca creu em Cristo. Nunca entendeu o Evangelho, nunca creu. Então é muito importante entender isso. O fato de estar congregado não é um carimbo que você recebe do Ministério da Saúde, ó, esse aqui está livre de todas as contaminações, as doenças, que nem aquele carimbo de carne, né, que tem no açougue, tem aquele carimbo cor roxa, assim, que ele carimba a peça de carne, que aquela foi inspecionada, né? Não. O fato de congregar o nome do Senhor Jesus é um privilégio, mas não é garantia de nada. A pessoa tem que ter uma conversão pessoal e crer em Jesus como seu Salvador. Porque já teve teve irmãos que congregaram no princípio, que você vê as coisas que eles falavam depois, você fala, esse homem nunca foi salvo, não é possível, né? Falando heresias a respeito da pessoa de Jesus. Então foi uma pessoa que veio no bolo, veio na companhia dos parentes e amigos de José e Maria, né? Como tem quando José e Maria vão ao templo levar o menino Jesus, né, com 12 anos, na volta, eles pensando que o menino Jesus estava entre os parentes e amigos da caravana na qual eles estavam, depois de um dia, eles viram que perderam o menino. Aí eles voltam para Jerusalém e levam 3 dias para reencontrá-lo. Então, nós nunca devemos nos iludir achando que o Senhor Jesus está na companhia dos irmãos. Então, se eu estiver com os irmãos, eu estou com Cristo. Não é assim que funciona. Você tem que resolver a sua questão com Ele pessoalmente, ter a salvação garantida, aí sim você está com Cristo. Então não é a companhia de cristãos que nos torna cristãos. Pelo contrário, você pode até aprender a se comportar como um cristão, como uma pessoa que entra para uma igreja. Ela entra para a igreja, ela compra um terno, ela compra uma Bíblia, põe debaixo do braço, né? Vai todo dia lá no culto ou na missa e tal. E às vezes não é nada disso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.